William segurou a aliança entre os dedos enquanto via Nina desaparecer pelo portão de embarque. 3 horas antes, eles haviam assinado o divórcio. Agora ele dirigia em silêncio quando ouviu no rádio. O voo dela havia caído. E pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu algo além de vazio. Sentiu terror absoluto. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like aqui embaixo. Ele é o combustível que mantém esse canal vivo. Se inscreva para não perder os próximos capítulos e me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Sua presença aqui importa mais do que você imagina. O silêncio dentro do carro era tão pesado que William conseguia ouvir o próprio coração batendo descompassado. Ele acabara de deixar Nina no aeroporto, a mulher que foi sua esposa por 10 anos, a mãe do filho que nunca chegou a crescer, a única pessoa que já conheceu cada canto escondido da sua alma. E agora ela estava indo embora. Para sempre. 3 horas antes, eles estavam sentados lado a lado em um cartório frio e impessoal, assinando papéis que transformavam uma década de amor em parágrafos jurídicos. A caneta deslizou no papel com uma facilidade cruel, como se 10 anos pudessem ser apagados com uma assinatura. Nina assinou primeiro, sem hesitar, como se já tivesse tomado aquela decisão 1000 vezes na cabeça. William demorou mais, não porque duvidasse da decisão, mas porque no fundo do peito ainda esperava que ela olhasse para ele e dissesse: "Não precisa ser assim." Ela não disse, apenas guardou a caneta, pegou sua cópia dos documentos e murmurou um pronto quase inaudível. A despedida no aeroporto foi burocrática, educada demais para 2 corações que um dia bateram no mesmo ritmo. Nina evitou seus olhos o tempo todo. Ele evitou tocar nela, porque sabia que se o fizesse, desmoronaria ali mesmo, na frente de centenas de estranhos apressados. Ela murmurou um "cuida-te" baixinho, ajeitou a alça da mochila no ombro, pegou a mala de rodinhas e atravessou as portas automáticas sem olhar para trás. E William ficou ali parado, as mãos enfiadas nos bolsos da calça social, segurando a aliança que acabara de tirar do dedo. O metal ainda morno do contato com sua pele, ainda carregando o calor de anos inteiros, de promessas que um dia parecerão eternas, enquanto dirigia de volta para o hospital, tentando se concentrar no trânsito da tarde. Os pensamentos vieram em ondas violentas, memórias que ele havia trancado a 7 chaves, empurrado para o fundo da mente. Começaram a escapar pelas frestas, e ele não conseguia segurá-las. Lembrou do pedido de casamento. Foi no aniversário dela há exatos 10 anos. Ele tinha planejado tudo, uma surpresa elaborada, uma viagem para a Serra Gaúcha, um chalé aconchegante e isolado. Só os 2, mas o clima não colaborou. Choveu, tanto que eles ficaram presos na estrada por mais de 3 horas. O para-brisa embaçado, o limpador lutando contra a tempestade. Quando finalmente chegaram ao chalé, estavam encharcados até os ossos, cansados, com fome, e a surpresa romântica tinha virado uma pequena catástrofe. Nina riu daquele jeito solto e contagiante que ele amava, tirando os sapatos enlameados na porta de entrada. Que viagem romântica, hein, doutor? 5 estrelas no planejamento. E foi ali mesmo, no meio da sala rústica de madeira, com os 2 pingando água no chão, tremendo de frio, que William se ajoelhou. Sem anel. Ele tinha esquecido na correria de arrumar as malas. Sem discurso preparado. As palavras simplesmente saíram direto do coração. "Nina, eu quero todos os dias da minha vida com você. Os dias chuvosos, os dias caóticos, os dias imperfeitos. Porque nada nunca vai ser perfeito, mas com você, tudo faz sentido. Até as tempestades fazem sentido." Ela disse sim, chorando e rindo ao mesmo tempo, puxando-o para cima com força e beijando-o com tanta intensidade que ambos esqueceram o frio, a chuva, o cansaço. Naquele momento existia apenas eles 2. William apertou o volante com força, tentando desesperadamente afastar a lembrança que queimava. Mas outra veio logo em seguida, ainda mais dolorosa, ainda mais visceral. Ele lembrou da primeira vez que fizeram amor após a perda de Pietro. Foi apenas 3 semanas depois do funeral. Um funeral pequeno demais, rápido demais para uma vida tão breve. Nina estava deitada na cama que dividiam há anos, de costas para ele, o corpo encolhido em posição fetal, como se quisesse desaparecer dentro de si mesma.
William se aproximou devagar, inseguro, sem saber se deveria tocá-la, se ela o queria por perto. Ela virou o rosto devagar, e os olhos dela estavam vermelhos, inchados de tanto chorar, completamente perdidos em um lugar escuro, onde ele não conseguia alcançá-la. Eu preciso sentir alguma coisa além de dor. Ela sussurrou com a voz quebrada, estrangulada. Só por um minuto, William. Só um minuto. Me faz esquecer. Por favor, me faz esquecer. Eles fizeram amor desesperadamente naquela noite, entre lágrimas silenciosas e suspiros sufocados, cada toque carregado de tudo que não conseguiam dizer em voz alta. Não foi bonito. Não foi romântico. Foi cru, doloroso, desesperado, necessário. E quando terminou, Nina virou de costas novamente e chorou até adormecer, o corpo sacudindo em soluços que ela tentava abafar no travesseiro. William ficou acordado a noite inteira, apenas segurando-a por trás, sentindo o corpo dela tremer, desejando ter qualquer palavra mágica, qualquer gesto que pudesse consertar o que estava irremediavelmente quebrado entre eles. Mas não tinha, e com o passar dos dias, das semanas, dos meses, ele simplesmente parou de tentar. Mergulhou fundo no trabalho, nas cirurgias intermináveis, nos plantões que duravam dias. Qualquer coisa para não sentir, para não lembrar, para não encarar o fato brutal de que ele estava falhando com ela. Todos os dias, um pouco mais. O rádio do carro tocava uma música qualquer que ele nem prestava atenção, até que uma frase cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Atenção para um comunicado urgente. O voo AZ-2847 da Azul Airlines realizou pouso de emergência no Aeroporto Salgado Filho após falha hidráulica grave. Equipes de resgate e bombeiros estão no local neste momento. Há relatos iniciais de múltiplas vítimas sendo encaminhadas para hospitais da região. Repetimos, voo AZ-2847. O mundo inteiro parou de girar. William conhecia aquele número. Estava gravado na mensagem que Nina enviou pela manhã. Voo AZ-2847. Embarque às 14 horas. As mãos dele tremeram violentamente no volante. O coração disparou tão rápido que ele sentiu dor no peito. Sem pensar, pisou fundo no acelerador, desviando de carros, acelerando em sinais amarelos, com apenas um pensamento martelando sem parar na sua cabeça. Nina, Nina, Nina. Pela primeira vez em exatos 2 anos, desde aquele dia horrível, em que Pietro parou de respirar, nos braços dele. William sentiu algo além do vazio gelado que o consumia por dentro. Sentiu medo, puro visceral absolutamente devastador. E enquanto o hospital se aproximava rapidamente no horizonte, uma certeza o atingiu como um soco direto no estômago. Ele não poderia perdê-la. Não assim. Não antes de dizer tudo o que engoliu durante tanto tempo. Não sem lutar por ela. Uma última vez. William estacionou o carro de qualquer jeito na vaga reservada para médicos. Nem se deu ao trabalho de trancar as portas. Suas pernas o levaram correndo para dentro do hospital, como se tivessem vontade própria, o coração martelando, tão forte contra as costelas que ele mal conseguia respirar direito. A gravata ainda estava no pescoço, apertada demais, a camisa social amarrotada do dia inteiro, e ele não se importava com nada disso. A emergência era um caos controlado. Macas por todos os lados, enfermeiras correndo com bolsas de soro erguidas, paramédicos gritando informações sobre sinais vitais, familiares aos prantos sendo contidos por seguranças. O cheiro de sangue misturado com desinfetante hospitalar impregnava o ar de um jeito que William conhecia bem. Cheiro de tragédia. De vidas penduradas por um fio. Tomás Ferreira, seu melhor amigo desde os tempos de residência médica, o interceptou antes mesmo que ele chegasse à recepção. Segurou William pelos ombros com força, obrigando-o a parar, a focar. Gabi, escuta. Escuta com atenção. A voz de Tomás era firme, mas os olhos mostravam preocupação. Eu sei que foi o voo dela, mas você não pode operar. Você sabe disso. Deixa a equipe do Cardoso assumir. William se soltou com um movimento brusco. Quantas vítimas? 17 feridos, 3 em estado crítico. Tomás hesitou antes de continuar. Ela está vindo na segunda ambulância. Chega em menos de 5 minutos. Então eu tenho 5 minutos para me preparar. William já estava caminhando em direção ao vestiário quando
Tomás o puxou de volta. Você não está ouvindo. Você não pode operar a sua ex-esposa. Justamente por isso eu preciso estar lá. Tomás! A voz de William saiu mais alta do que pretendia, chamando a atenção de alguns funcionários ao redor. Ele respirou fundo, forçando-se a abaixar o tom. Se alguém vai salvar a vida dela, vou ser eu. Não um estranho que não conhece o histórico dela, que não sabe que ela tem alergia severa a contraste iodado, que não sabe da arritmia benigna, que pode confundir qualquer monitor cardíaco. Tomás abriu a boca para argumentar, mas fechou logo em seguida. Conhecia aquele olhar determinado no rosto do amigo. Tudo bem, mas eu entro com você na sala. E se em algum momento você vacilar, se eu perceber que suas mãos estão tremendo, eu tomo o bisturi de você. Acordo? Acordo. 6 minutos e 43 segundos depois, William estava com as mãos enluvadas, máscara cirúrgica no rosto, paramentado e aguardando na porta da sala de trauma quando a maca de Nina foi empurrada para dentro por 2 paramédicos ofegantes. E nada, absolutamente nada em seus 15 anos de carreira em cardiologia poderia tê-lo preparado para ver Nina daquele jeito. Ela estava pálida como papel, os lábios sem cor, o cabelo escuro grudado no rosto por suor e sangue. Tinha um colar cervical imobilizando o pescoço, ataduras improvisadas no tórax, já encharcadas de vermelho, e os braços cobertos de cortes e hematomas. Estava inconsciente, conectada a uma máquina portátil de ventilação, e o som do bip irregular dos monitores cardíacos soava como uma sentença de morte iminente. William se aproximou. E suas mãos, mãos que já realizaram centenas de cirurgias complexas sem tremer, tocaram o pulso dela para verificar o fluxo sanguíneo. E ele reconheceu aquele pulso. Conhecia cada batida daquele coração. Conhecia o ritmo dele quando ela estava calma, quando estava ansiosa, quando estava apaixonada. Tinha passado 10 anos ouvindo aquele coração bater sob seus ouvidos enquanto dormiam abraçados. E agora esse coração estava falhando. Saturação em 89% e caindo, anunciou a enfermeira ao lado. Pressão arterial 80/50. Taquicardia sinusal. Tomografia de emergência, ultrassom torácico, gasometria arterial agora. A voz de William saiu firme. Clínica, completamente no controle. Era o médico falando, não o homem destroçado por dentro. Preparem o centro cirúrgico 2. Vou precisar de 2 residentes. Instrumentadora experiente, anestesista sênior. 5 minutos, OSUST. Exames confirmaram o que William já suspeitava pelo padrão dos ferimentos. Tamponamento cardíaco. O pericárdio, a membrana que envolve o coração, estava lacerado e sangue estava se acumulando rapidamente ao redor do órgão, comprimindo-o, impedindo-o de bombear adequadamente. Se não fosse drenado e reparado imediatamente, Nina teria minutos de vida, talvez menos. A cirurgia começou às 18h17. William fez a primeira incisão com precisão milimétrica, abrindo caminho através da pele, do músculo, das costelas. Cada movimento era calculado, cada decisão tomada em frações de segundo. Ele não podia errar. Não tinha direito de errar. Aos 43 minutos de cirurgia, tudo desmoronou. Os monitores começaram a apitar freneticamente. A pressão arterial de Nina despencou de forma brutal. 60/40, 50/30. O coração estava falhando. Perdendo força, desistindo. Estamos perdendo ela. A voz do anestesista soou distante, abafada pelo barulho do sangue correndo nas veias de William. Ele não hesitou nem por um segundo. Adrenalina, 1 miligrama. Massagem cardíaca interna. Agora. E então William fez algo que pouquíssimos cirurgiões fazem na vida. Colocou a mão diretamente sobre o coração de Nina. Sentiu o músculo fraco, trêmulo, lutando para continuar batendo, e começou a massageá-lo manualmente, ritmicamente, aplicando a pressão exata necessária para forçar o sangue a circular. Volta para mim, amor. Ele sussurrou tão baixo que ninguém além dele mesmo ouviu. Não me deixa. Não agora. Não assim. Eu ainda não disse. Eu ainda não... 15 segundos de massagem. 30 segundos. 45. A sala inteira estava em silêncio sepulcral. Todos os olhos fixos nos monitores. E então, como um milagre pequeno e improvável, o monitor apitou.
Uma vez, duas vezes. Um ritmo irregular, mas presente. Ritmo sinusal restaurado, anunciou o anestesista, a voz carregada de alívio. Frequência cardíaca 78. Pressão subindo. 80/50 e estabilizando. William fechou os olhos por exatos 3 segundos, permitindo-se apenas isso antes de voltar ao trabalho. Continuamos. Vamos reparar a laceração do pericárdio, antes que aconteça de novo. A cirurgia se estendeu por mais 6 horas e 57 minutos. 6 horas durante as quais William suturou, cauterizou, reparou cada milímetro de tecido, danificado com a precisão obsessiva de quem estava operando não apenas um paciente, mas a própria razão de ainda estar vivo. Quando finalmente saiu do centro cirúrgico, eram quase 11 da noite. Suas pernas tremiam de exaustão, as costas doíam de ficar curvado sobre a mesa por tanto tempo. E ele mal lembrava quando tinha comido ou bebido água pela última vez. Tomás o encontrou no corredor, ainda com a roupa cirúrgica. Ela está estável. Você conseguiu, Gabi, salvou ela. William não respondeu, apenas deslizou pela parede até sentar no chão frio do hospital, tirou a máscara cirúrgica com mãos trêmulas e só então permitiu que as lágrimas viessem. Pela primeira vez em 2 anos ele chorou. Chorou por Nina, por Pietro, por tudo que perdeu e quase perdeu de novo. E foi exatamente nesse momento que uma enfermeira se aproximou, segurando uma sacola plástica transparente. Dr. Andrade, estes são os pertences pessoais da paciente Nina Souza. O senhor ainda consta como contato de emergência. Tem um celular aqui, a tela está rachada, mas ainda está ligado. William pegou o aparelho com mãos trêmulas e viu algo que mudaria tudo. William ficou encarando a tela rachada do celular de Nina por tempo demais, os dedos hesitantes sobre o vidro quebrado que formava uma teia de aranha perfeita. Ele sabia que não deveria olhar. Sabia que era invasão de privacidade, que cruzava todas as linhas éticas possíveis. Mas suas mãos ignoraram completamente a voz da razão. O aplicativo de notas estava aberto. E lá, bem no topo, havia um arquivo com o título que fez o coração de William dar um solavanco doloroso. Para William não enviar, apenas escrever. Ele rolou a tela, os olhos devorando cada palavra com uma urgência faminta, desesperada. William, estou escrevendo isso no táxi a caminho do aeroporto porque preciso colocar para fora, mesmo sabendo que nunca vou ter coragem de te mostrar. Eu menti para você. Menti quando disse que não te amava mais. Menti quando disse que precisava me encontrar. Menti quando disse que Porto Alegre tinha se tornado pequena demais para mim. William teve que parar de ler por um momento, apoiando a cabeça contra a parede fria do corredor. Respirou fundo, forçando o ar a entrar nos pulmões que pareciam ter esquecido como funcionar. A verdade? Eu te amo tanto que dói fisicamente, mas cada vez que você olha para mim, eu vejo o Pietro refletido nos seus olhos. Vejo o filho que não conseguimos manter vivo. E sei, eu sei, que você vê a mesma coisa quando olha para mim. Nós nos tornamos lembretes vivos da pior coisa que já aconteceu. E eu não aguento mais ser a razão da sua tristeza. As palavras começaram a embaçar. William limpou os olhos com as costas da mão, manchando a pele com resquícios de sangue seco, que ainda estava sob as unhas, e continuou lendo. Você merece alguém leve, Gabi. Alguém que faça você rir sem esforço. Alguém que não carregue fantasmas. E eu nunca vou ser essa pessoa, não depois de Pietro. Então eu vou embora, não porque quero, mas porque te amo o suficiente para te libertar de mim. Talvez em São Paulo, sem me ver todo dia, você consiga respirar de novo. Talvez encontre alguém que te faça feliz de verdade. Me perdoa por ser covarde. Me perdoa por não conseguir salvar nosso casamento. Me perdoa por não conseguir salvar você de mim. Te amo. Hoje, amanhã e em todas as vidas que eu não acredito que existam. H. Havia um pós-escrito que William quase não conseguiu ler através das lágrimas. Pés, a culpa nunca foi sua. Sobre Pietro. Sobre nada. A culpa é minha por não conseguir superar, por ter quebrado quando você precisava que eu fosse forte. Me perdoa. William leu a carta 3 vezes completas, e a cada leitura, um pedaço dele que estava morto há 2 anos começou a doer de novo. Porque dor significava que ainda estava vivo.
Significava que ainda sentia alguma coisa. Nina não o deixou porque parou de amá-lo. Ela o deixou porque amava demais. E ele tinha sido cego, surdo, completamente idiota de não perceber. Dr. Andrade? A voz suave da enfermeira o trouxe de volta. O senhor está bem? Precisa de alguma coisa? Ele limpou o rosto rapidamente, tentando recuperar alguma compostura. Guarda isso no cofre de pertences. Lacra e não deixa ninguém mexer. Quando ela se afastou, Tomás deslizou pela parede e sentou ao lado de William, os dois no chão gelado do corredor, parecendo dois residentes exaustos após um plantão impossível. Você não vai para casa, né? Tomás já conhecia a resposta. Não posso. E se ela tiver complicações durante a noite? E se... A equipe da UTI é excelente, você sabe disso. Eu sei, mas eu preciso estar aqui. William olhou para o amigo e, pela primeira vez, permitiu que toda a vulnerabilidade transparecesse. Tomás, eu li algo que não era para mim, no celular dela. O quê? Uma carta. Ela escreveu uma carta dizendo que ainda me ama, que foi embora por amor, não por desamor. E eu deixei ela ir. Simplesmente deixei. Tomás ficou em silêncio por um longo momento, processando. E o que você vai fazer agora? Não sei. Ela vai acordar me odiando por ter invadido a privacidade dela, por ter lido algo que era só dela, ou vai acordar grata por estar viva. E talvez, só talvez, vocês dois finalmente possam ter a conversa honesta que deveriam ter tido há 2 anos. William passou a mão pelo rosto, cansado de um jeito que não tinha nada a ver com a cirurgia de 7 horas. Eu falhei com ela completamente. Ela estava se afogando e eu fingi que não via, porque era mais fácil. Fingir que trabalhar era mais importante do que enfrentar a dor. Você sabe que ela também se afastou, né? Não foi só você. Mas eu deveria ter lutado. Deveria ter segurado ela e dito, não, nós vamos passar por isso juntos, mesmo que seja horrível. Em vez disso, eu fugi para dentro do centro cirúrgico e deixei ela sozinha com os fantasmas. Tomás suspirou, levantando-se e estendendo a mão para ajudar William a fazer o mesmo. Olha, eu não sei o que vai acontecer quando ela acordar, mas eu sei que você acabou de salvar a vida dela. Isso tem que contar para alguma coisa. Naquela noite, William não foi para casa. Pediu emprestado um jaleco limpo, conseguiu um travesseiro fino e um cobertor áspero e se instalou na poltrona desconfortável da sala de espera da UTI. De onde estava, conseguia ver através do vidro a cama onde Nina repousava, conectada a uma infinidade de máquinas que apitavam suavemente no silêncio da madrugada. E foi ali, sob a luz fluorescente cruel das 3 da manhã, que William puxou um bloco de papel e uma caneta do bolso do jaleco. Suas mãos ainda tremiam levemente, mas ele começou a escrever. Nina, não sei se você vai ler isso algum dia. Não sei nem se deveria estar escrevendo, mas preciso colocar no papel tudo o que nunca disse em voz alta. Começando por Pietro. A caneta deslizou pelo papel e as palavras começaram a jorrar como uma represa finalmente rompida. Ele escreveu sobre o dia em que Pietro nasceu, tão pequeno, tão frágil, cabendo inteiro nas 2 mãos de William. Escreveu sobre as 48 horas em que ele lutou bravamente, sobre como William segurou o filho minúsculo e sentiu um amor tão avassalador, tão imenso, que não sabia que era possível amar daquele jeito. Escreveu sobre a dor insuportável quando o coraçãozinho parou de bater. Sobre como ele se sentiu completamente impotente, incapaz, ele um cardiologista, e não conseguiu salvar o próprio filho. Escreveu sobre a culpa que o consumiu, sobre como ele se fechou, emocionalmente porque simplesmente não sabia como lidar com aquela intensidade de sofrimento. Eu me fechei porque tinha medo, Nina. Medo de sentir tudo aquilo de novo. Medo de te olhar e ver a dor refletida nos seus olhos e não ter nada para oferecer, além da minha própria dor. Então eu fugi. Não para longe fisicamente, mas para dentro do trabalho, para dentro das cirurgias, para qualquer lugar onde eu não precisasse sentir. E no processo de tentar não sentir dor, eu parei de sentir tudo, inclusive você. Me perdoa. Ele assinou apenas com W e dobrou o papel com cuidado, guardando no bolso. Era a primeira carta. Sabia que haveria muitas outras nas noites que viriam, porque pela primeira vez em 2 anos,
William tinha algo pelo que esperar. A chance de Nina acordar. E talvez, apenas talvez, a chance de finalmente dizer a verdade. Os primeiros raios de sol do 5º dia entraram pela janela da UTI como uma promessa tímida. William estava exatamente onde passara as últimas 96 horas, alternando entre a poltrona desconfortável da sala de espera e breves cochilos no sofá da sala dos médicos. Tomás tinha trazido roupas limpas no 2º dia, comida que ele mal tocou e café que era a única coisa mantendo-o minimamente funcional. Ele tinha escrito 4 cartas, 4 confissões que Nina talvez nunca lesse, mas que ele precisava externar como se sua própria sanidade dependesse disso. Foi a enfermeira Carla do turno da manhã quem veio correndo até a sala de espera com os olhos arregalados. Dr. William, ela está acordando. Os sinais vitais mudaram. Ela está apresentando resposta a estímulos. William levantou tão rápido que ficou tonto por um segundo. Quando chegou à porta da UTI, Marcela já estava lá. Tinha chegado de São Paulo na noite anterior. Os olhos inchados de chorar, alternando entre raiva e desespero. Ela olhou para William com uma mistura de emoções que ele não conseguiu decifrar completamente. Você fica do lado de fora, ela disse com firmeza, mas sem a hostilidade que ele esperava. Quando ela acordar, não pode ser você a primeira coisa que ela vê. Não depois de tudo. William queria discutir, mas sabia que Marcela estava certa. Então ficou ali, do outro lado do vidro, as mãos apoiadas na superfície fria, observando. Nina começou a se mexer devagar. Primeiro apenas os dedos, depois a cabeça virando levemente de um lado para o outro. Os olhos começaram a se abrir, devagar, confusos, lutando contra a luz. Ela tentou falar, mas o tubo de intubação ainda estava lá, impedindo qualquer som de sair. O pânico se instalou imediatamente nos olhos dela. Marcela segurou a mão da irmã com força. Calma, calma! Você está no hospital. Teve um acidente, mas está tudo bem agora. Você está segura. A equipe médica entrou rapidamente e William observou de fora, enquanto removiam o tubo com cuidado. Nina tossiu violentamente, o corpo todo se contraindo com o esforço, e William sentiu cada tosse como se fosse nele mesmo. Quando ela finalmente conseguiu respirar sozinha, a primeira palavra que saiu da garganta rouca foi: o avião pousou de emergência. Você está em Porto Alegre. No Moinhos de Vento. Marcela limpou as lágrimas do próprio rosto, enquanto segurava a irmã. A gente quase te perdeu. Nina processou a informação lentamente, o olhar ainda confuso percorrendo a sala, catalogando os tubos, as máquinas, os curativos. E então seus olhos encontraram o vidro. E encontraram William. O mundo inteiro pareceu parar naquele segundo infinito. Os olhos de Nina, e ainda com aquele tom de verde acinzentado que William sempre amou, arregalaram levemente, surpresa, confusão, algo mais que ele não conseguiu identificar. Ele levantou a mão devagar, colocando a palma contra o vidro. Um gesto pequeno, simples. Estou aqui, o gesto dizia. Estou aqui, você está viva. Nina olhou para a mão dele no vidro e por um momento, apenas um breve momento, sua própria mão se moveu como se fosse fazer o mesmo. Mas então ela parou no meio do caminho, os dedos tremendo no ar, e deixou a mão cair de volta na cama. Seus lábios se moveram, formando uma única palavra que William conseguiu ler perfeitamente, mesmo através do vidro, mesmo sem som. Por quê? Por que você está aqui? Por que me salvou? Por que não me deixou ir? William não tinha resposta. Ainda não. Então apenas ficou ali, a mão ainda no vidro, os olhos fixos nela, tentando transmitir tudo o que não conseguia dizer. Marcela olhou para o vidro, depois para Nina. Foi ele quem operou você. 7 horas de cirurgia. Você teve tamponamento cardíaco. Seu coração parou 2 vezes na mesa. Ele te trouxe de volta. Nina fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo pelo canto e desaparecendo no travesseiro hospitalar. Quando os abriu novamente, havia raiva misturada com algo que parecia dor. Ela olhou diretamente para William e balançou a cabeça devagar, um movimento quase imperceptível. Não quero você aqui. William sentiu o golpe como se fosse físico, mas acenou com a cabeça, entendendo, respeitando. Tirou a mão do vidro, deu um passo para trás e se afastou.
Nos 3 dias seguintes, Nina se recusou a falar com ele. Recusou até que ele entrasse no quarto. Marcela servia de intermediária para tudo: resultados de exames, ajustes de medicação, evolução clínica. William respeitava o espaço, mas não ia embora. Continuava no hospital, assumindo outros pacientes, mas sempre por perto. E a cada 3 dias, quando Marcela não estava olhando, ele deixava um buquê pequeno de lírios brancos na recepção da UTI, com instruções para que fossem entregues a Nina. Sem bilhetes, sem mensagens, apenas as flores. Lírios brancos, as mesmas flores que compunham o buquê do casamento deles, 10 anos atrás. Na primeira vez, Marcela trouxe as flores de volta. Ela não quer. Na segunda vez, as flores ficaram na mesinha de cabeceira por algumas horas, antes de sumirem. Na terceira vez, quando Marcela entrou no quarto carregando o buquê, encontrou Nina acordada sentada na cama, segurando um envelope que ela reconheceu imediatamente. "O que é isso?" Marcela perguntou. Nina olhou para a irmã com olhos vermelhos, inchados. "Cartas. Ele escreveu cartas para mim. A enfermeira do turno da noite entregou. Disse que ele pediu para ela me dar quando eu me sentisse pronta." "E você leu?" "Li uma." Nina segurou o papel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "A número 7, sobre o Pietro." Marcela sentou na beirada da cama, colocando as flores no colo da irmã. E o que ela dizia? Nina respirou fundo, a voz saindo trêmula, carregada. "Ele escreveu sobre o dia que o Pietro nasceu, sobre como segurou ele pela primeira vez e achou que o coração ia explodir de tanto amor. Sobre as 48 horas, cada minuto, cada segundo, sobre como segurou a mãozinha minúscula e cantou uma música idiota que a mãe dele costumava cantar para ele quando era criança." Ela parou, limpando as lágrimas que agora caíam livremente. "Ele escreveu que quando o Pietro parou de respirar, ele quis morrer junto, que passou 2 anos desejando ter morrido no lugar dele e que se fechou emocionalmente, porque não conseguia processar aquela dor sem implodir completamente." Marcela segurou a mão da irmã em silêncio. "Ele nunca me contou nada disso. Céu, nada. A gente perdeu nosso filho e ele simplesmente desligou. Sumiu para dentro do trabalho. E eu achei que ele não se importava, que para ele era mais fácil seguir em frente." Nina olhou para as flores no colo. "Mas ele estava se afogando também. E nenhum de nós viu. O que você vai fazer?" Nina ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para os lírios brancos. "Não sei, mas acho que preciso ler o resto." As outras cartas. Naquela noite, quando William passou pelo corredor da UTI às 2 da manhã, ele ainda não conseguia dormir em casa. Viu através do vidro Nina acordada, sentada na cama, com vários papéis espalhados ao redor. Ela estava lendo as cartas, e quando ela levantou os olhos e o viu ali parado no corredor, pela primeira vez em 8 dias, ela não desviou o olhar. Eles ficaram assim, apenas se olhando através do vidro, por tempo demais, e então Nina fez algo que fez o coração de William dar um salto doloroso. Colocou a mão no vidro, do lado de dentro. No 10º dia após o acidente, Nina finalmente mandou um recado através de Marcela. "Diz para ele que pode entrar." William estava no meio de uma consulta, de rotina, quando recebeu a mensagem. Encerrou a conversa com o paciente mais rápido do que deveria. Pediu desculpas pelo atropelo e praticamente correu pelos corredores do hospital até a ala da UTI. Quando chegou na porta do quarto, precisou parar por um momento, forçando-se a respirar, tentando acalmar o coração que batia tão descompassado quanto na noite da cirurgia. Ele bateu de leve na porta, mesmo sabendo que ela já esperava. "Posso entrar?" "Pode." A voz de Nina estava mais forte agora, menos rouca, mas ainda carregava um cansaço profundo que não tinha nada a ver com o corpo e tudo a ver com a alma. Ela estava sentada na cama, recostada em travesseiros, o cabelo preso em um coque bagunçado, usando um roupão hospitalar cinza sobre o avental azul. Os curativos no tórax ainda eram visíveis pelo decote, que havia uma tipóia leve segurando o braço esquerdo por causa de uma fratura menor no ombro. Mas eram os olhos que mais chamaram a atenção de William. Estavam diferentes, ainda magoados, ainda cansados, mas também determinados. Como se ela tivesse tomado alguma decisão importante e agora estava
pronta para executá-la. Oi, ele disse, porque não conseguiu pensar em nada mais inteligente. Oi. O silêncio que se seguiu foi sufocante, pesado, carregado de tudo, que nenhum dos dois sabia como começar a dizer. William ficou parado perto da porta, as mãos enfiadas nos bolsos do jaleco branco, tentando desesperadamente parecer mais confiante do que se sentia. Foi Nina quem quebrou o silêncio. E quando o fez, não foi com gentileza. Você leu minha carta. Não era pergunta, era afirmação, acusação. William não tentou negar. Li, estava no meu celular. Era privado. A voz dela estava controlada, mas ele conseguia ouvir a raiva fervendo logo abaixo da superfície. Eu sei, e foi errado. Mas Nina, o celular estava aberto quando chegou na emergência. A policial me entregou porque eu ainda estava como contato de emergência. E quando vi, ele parou, respirou fundo. Eu precisava entender por quê. Você estava indo embora. Você não tinha direito. Nina apertou os lençóis entre os dedos, os nós dos dedos ficando brancos. Aquelas palavras eram minhas, meus sentimentos. Você não tinha direito de entrar lá e simplesmente pegar. Você tem razão. Não tinha. E se pudesse voltar atrás, Ele parou. Não ia mentir. Na verdade, não. Mesmo sabendo que era errado, eu li. Porque estava desesperado, Nina. Porque você estava inconsciente, possivelmente morrendo. E eu precisava saber. Precisava entender. Entender o quê? A voz dela subiu uma oitava. Que eu ainda te amo. Que sou patética demais para conseguir seguir em frente. Entender que você estava se sacrificando. William deu um passo à frente, a contenção começando a rachar. Você não estava me deixando porque não me amava. Estava me deixando porque amava demais. É isso... Nina, isso muda tudo. Não muda nada. Ela estava gritando agora, as lágrimas começando a escorrer. Eu ainda sou a mesma. Pessoa quebrada que não conseguiu superar a perda do nosso filho. Você ainda é o mesmo homem que se fechou e sumiu para dentro do trabalho. Nada mudou, William. Absolutamente nada. Eu mudei. A voz dele saiu mais alta do que pretendia, ecoando no quarto pequeno. Ele respirou fundo, forçando-se a baixar o tom. Nina, eu passei 2 anos com tanto medo de sentir qualquer coisa que preferi não sentir nada. E você interpretou isso como se eu te culpasse pela morte do Pietro. Mas eu nunca te culpei. Então, quem você culpava? A mim mesmo. A confissão saiu crua, desprotegida. Eu me culpava por não conseguir salvá-lo. Por ser um maldito cardiologista e não conseguir fazer o coração do meu próprio filho continuar batendo. Me culpava por não conseguir te consertar. Por não conseguir nos consertar. Nina balançou a cabeça, mais lágrimas caindo. Não era seu trabalho me consertar, William. Mas era meu trabalho aparecer. Era meu trabalho estar presente, te segurar, chorar junto. Qualquer coisa menos desaparecer. Ele se aproximou da cama, mas ainda mantendo distância. Você está certa sobre isso. Eu falhei. Completamente. Mas sobre ser a causa da minha infelicidade... Nina, você é a única coisa que já me fez genuinamente feliz. E eu joguei isso fora por puro medo. Medo de quê? De sentir, de viver, de arriscar ser feliz e perder de novo. William olhou diretamente nos olhos dela. Porque se eu me permitisse te amar completamente, abertamente, e então te perdesse também, eu não sobreviveria. Então preferi me fechar, antes que você me deixasse. Mas eu te deixei de qualquer jeito. Porque eu te empurrei para longe primeiro. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado consigo mesmo. A gente fez tudo errado, Nina. Você tentou me proteger indo embora. Eu tentei me proteger sumindo emocionalmente. E no fim, nós dois estávamos apenas sozinhos, assustados, fingindo que estava tudo bem. Nina ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, a voz saiu pequena, vulnerável. Eu te amava tanto que dava medo, William. E você simplesmente sumiu. Você estava ali fisicamente, dormindo na mesma casa, mas tinha sumido. E eu não sabia mais como te alcançar. Eu sei. Ele se aproximou mais um passo. E eu nunca vou me perdoar por isso. Por ter te abandonado quando você mais precisava de mim. E agora? O que mudou? Porque agora você quer aparecer. William hesitou.
escolhendo as palavras com cuidado. Porque quase te perder me acordou, literalmente, quando ouvi no rádio que seu avião tinha caído. Pela primeira vez em 2 anos, eu senti algo além de vazio. Senti terror, senti desespero. E percebi que eu preferia sentir dor, sentir medo, sentir qualquer coisa. Era do que voltar para aquele vazio. Ele tirou um envelope grosso do bolso do jaleco. As 15 cartas que tinha escrito. Eu escrevi para você. Toda noite desde o acidente. Não são desculpas, são tudo que eu deveria ter dito nos últimos 2 anos e não disse. Sobre o Pietro, sobre nós, sobre como eu me sinto. William colocou o envelope na mesinha de cabeceira. Você não precisa ler agora. Ou nunca, se não quiser. Mas eu precisava que você soubesse que elas existem. Que eu finalmente botei para fora tudo que estava preso dentro de mim. Nina olhou para o envelope como se fosse uma granada prestes a explodir. William, não precisa responder nada. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo uma segunda chance. Só estou pedindo que você conheça verdade antes de decidir o que. Sente por mim. Ele foi até a porta, a mão na maçaneta. Eu vou sair agora. Mas Nina, só mais uma coisa. Ela levantou os olhos esperando. Eu li sua carta e percebi uma coisa. Você estava me amando da única forma que achava que podia, me deixando ir. E eu estava te amando da única forma que achava que podia, te deixando em paz. Sua voz falhou um pouco. E no fim, nós dois estávamos errados, porque amor não é sobre deixar ir. É sobre segurar mesmo quando dói. Ele abriu a porta, pronto para sair. William? Ele parou, mas não se virou. Apenas esperou. Obrigada por ter lutado por mim naquela mesa de cirurgia, por não ter desistido. Ele fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Sempre. E saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Nina sozinha com 15 cartas que talvez mudassem tudo. Ou talvez não mudassem nada. Mas pelo menos, finalmente, a verdade estava sobre a mesa. Nina passou 2 noites inteiras lendo e relendo as 15 cartas. Cada uma era como descascar uma camada de cebola, revelando partes de William que ela pensava conhecer, mas que na verdade nunca tinha visto completamente. Ele escreveu sobre Pietro com uma honestidade brutal que fez o coração dela se partir de novo. Sobre como segurou o filho minúsculo e sentiu pela primeira vez na vida um amor tão grande que não cabia dentro do peito. Escreveu sobre a culpa irracional de não conseguir salvá-lo, sobre as noites em que ficava acordado, repassando cada detalhe médico, procurando onde tinha errado, mesmo sabendo que não tinha erro. Sobre como se sentia um fracasso como pai, como médico, como homem. Mas foi a carta 12 que quebrou Nina completamente. Aquela que dizia, em letras claras e diretas, eu te amo, presente, não passado. Porque nunca parou, nem por um segundo. Mesmo quando eu estava frio, distante, escondido no trabalho, eu te amava. Só não sabia mais como demonstrar sem me despedaçar no processo. Nina dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope e, pela primeira vez em anos, permitiu-se considerar a possibilidade impossível. E se a gente tentasse de novo? No 13º dia, Marcela entrou no quarto trazendo café e encontrou a irmã acordada, sentada na cama, olhando pela janela com aquela expressão distante que ela conhecia bem. Você leu todas? Marcela perguntou, apontando para o envelope na mesinha. Todas, 3 vezes. E Nina virou para a irmã, os olhos vermelhos mais secos. Não tinha mais lágrimas sobrando. Ele não é o mocinho da história, Cel. Ele falhou comigo. Falhou feio. Eu sei. Mas eu também falhei com ele. Nina passou a mão pelo cabelo frustrada. Eu me fechei tanto quanto ele. Me tranquei no quarto. Parei de trabalhar, parei de viver. E quando ele tentava se aproximar, eu o empurrava para longe porque doía demais ser vista daquele jeito. Quebrada, patética, incapaz de superar. Marcela sentou na beirada da cama. Então o que você vai fazer? Não sei. Ele disse que não está pedindo uma segunda chance. Mas acho que eu quero dar uma. Nina olhou para a irmã vulnerável. Sou idiota? Não, você é humana. Marcela segurou a mão dela. Olha, eu passei os últimos 2 anos te vendo definhar, te vendo virar uma sombra do que você era.
e fiquei com raiva dele por isso. Mas ontem eu conversei com o Tomás, o melhor amigo do William. E ele me contou coisas sobre como o William estava destruído também, sobre as crises de pânico que ele tinha escondido no banheiro do hospital, sobre como ele recusava folgas porque ficar em casa significava encarar o quarto vazio do Pietro. Marcela apertou a mão da irmã. Vocês dois estavam se afogando, Nina, só que cada um afundou sozinho, achando que estava protegendo o outro. Naquela tarde, Nina pediu que uma enfermeira chamasse William. Quando ele chegou, ainda de jaleco, provavelmente tinha saído de uma cirurgia. Ela já tinha tomado uma decisão. Senta, ela disse, apontando para a cadeira ao lado da cama. William sentou tenso, esperando. Eu li todas as cartas. Nina respirou fundo. É preciso te dizer uma coisa. Antes de qualquer outra conversa. Tudo bem. Eu não vou para São Paulo. O rosto de William mudou tão rápido que seria cômico em qualquer outra situação. Surpresa, esperança, medo. Tudo ao mesmo tempo. O quê? Cancelei. Liguei para a empresa ontem. Expliquei a situação. Eles foram compreensivos. Nina ajeitou o travesseiro atrás das costas, ganhando tempo. Mas eu não estou ficando por você, William. Não ainda. Estou ficando porque percebi que estava fugindo. De novo. Ele assentiu devagar, processando. Entendo. Eu quero tentar. Com você. Mas não do jeito que era antes. Não posso voltar para aquele apartamento cheio de fantasmas. Não posso voltar para aquela vida onde a gente mal se falava. Então, a gente cria uma nova. William se inclinou para a frente. Os cotovelos nos joelhos, uma vida diferente. Do zero. Com regras. Nina pegou um papel dobrado do criado mudo. Ela tinha preparado aquilo. Regras não negociáveis. Ok, quais? Primeira, terapia de casal, semanal. No mínimo 6 meses. Sem faltas, sem desculpas, sem estou ocupado no hospital. Concordo. Segunda, a gente não mora junto imediatamente. Você fica no seu apartamento ou aluga outro. Eu alugo um lugar para mim. A gente namora, reconstrói, mas com espaços próprios. Eu preciso de tempo para me encontrar. De novo sem você como muleta emocional. William hesitou por um segundo. Ela viu a resistência nos olhos dele, mas então assentiu. Por quanto tempo? Até termos certeza. Sem pressa. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. O tempo necessário. Ok, concordo. Ele respirou fundo. Qual a terceira? Terceira, você estabelece limites no trabalho. Horários fixos, plantões controlados. E se você sentir que está recorrendo ao trabalho como fuga, você me fala. Transparência total, William. Sem mais esconder. Concordo. Mas essa regra vale para os 2 lados. Se você sentir que está se fechando de novo, você também fala. Justo. Nina olhou para a última regra no papel. Hesitou. Era a mais difícil. O quê? William perguntou gentilmente. Qual a quarta? A quarta é sobre Pietro. Nina sentiu a garganta apertar só de dizer o nome. A gente nunca falou sobre ele. De verdade, cada um chorou sozinho. Guardou a dor, fingiu que não doía tanto quanto doía. Se a gente vai tentar de novo, ele não pode ser o elefante na sala. Como você imagina isso? Não sei ainda. Talvez a gente visite o túmulo juntos. Talvez a gente faça algum ritual no aniversário dele. Talvez a gente apenas fale. Sobre como ele era pequeno, mas perfeito. Sobre como durou pouco, mas significou tudo. As lágrimas vieram agora, quentes e libertadoras. Mas ele precisa fazer parte da nossa vida, sem nos consumir. Precisa ser memória. Não ferida aberta. William tinha lágrimas nos olhos também. Nina, eu não sei se consigo. Nem eu. Mas a gente tenta. Juntos. Ele ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela. E então disse algo que mudou tudo. Eu já vendi o apartamento. Nina piscou. Surpresa. O quê? Quando? Semana passada. Antes de saber sua resposta. Antes de saber se você ia me dar alguma chance. Ele passou a mão pelo rosto. Porque mesmo se você dissesse não, eu não conseguia mais ficar lá. Cada canto daquela casa me lembrava de você, do Pietro, de tudo que perdemos. E não era saudável. Para onde você vai? Aluguei um apartamento pequeno em Petrópolis, perto do hospital mais diferente.
novo, sem passado. Ele olhou diretamente para ela. E já conversei com a diretoria. Meio período por 6 meses. Casos menos complexos. Sem plantões noturnos. Vou supervisionar residentes, em vez de fazer todas as cirurgias sozinho. Nina sentiu algo se mexer dentro do peito. Esperança, talvez. Você fez tudo isso antes de saber se eu ia te dar uma chance? Fiz, porque percebi que precisava mudar por mim, Nina, não por você. Eu estava me matando aos poucos, usando o trabalho como anestesia. E mesmo se você me mandasse embora hoje, eu ainda precisaria dessas mudanças. E foi nesse momento que Nina entendeu. Ele não estava mudando por ela. Estava mudando para ele. E isso, exatamente isso, fazia toda a diferença do mundo. Então a gente tenta? Ela perguntou a voz pequena, mas firme. William sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. A gente tenta. Ele estendeu a mão, como se fossem selar um acordo formal. Nina olhou para a mão estendida e, em vez de apertar, entrelaçou os dedos nos dele. O toque era elétrico, familiar, assustador. Eles ficaram assim, de mãos dadas, não dizendo nada, porque às vezes o silêncio diz mais que 1000 palavras, e pela primeira vez em 2 anos, era um silêncio cheio de possibilidades. Os 2 meses seguintes foram uma dança delicada entre aproximação e cautela. William alugou um apartamento compacto em Petrópolis, com móveis básicos e nenhuma memória. Nina encontrou um estúdio em Auxiliadora, pequeno, mas cheio de luz natural, onde montou uma prancheta e começou, timidamente, a aceitar pequenos projetos de arquitetura. Eles se encontravam 3 vezes por semana, jantares simples em restaurantes discretos, onde conversavam de verdade pela primeira vez em anos. Caminhadas longas no Parque Farroupilha, onde William contava sobre casos no hospital e Nina falava sobre clientes novos, sobre a ansiedade de voltar a criar. Tardes de cinema onde sentavam lado a lado sem se tocar, mas conscientes de cada centímetro de distância entre eles. A primeira sessão de terapia de casal foi um desastre absoluto. A terapeuta, Dra. Camila, fez uma pergunta simples. O que cada um de vocês precisa do outro nesse momento? Nina explodiu. Eu preciso que ele entenda que não dá para simplesmente apagar 2 anos de abandono, com cartas bonitas e promessas, que eu ainda estou com raiva, que ainda dói. William reagiu na defensiva. E eu preciso que você entenda que eu também estava sofrendo. Que não foi abandono, foi sobrevivência. Eu fiz o melhor que pude. Seu melhor foi me ignorar por 2 anos? Seu melhor foi se trancar no quarto e me empurrar para longe, toda vez que eu tentava ajudar. A discussão escalou até Nina se levantar e sair da sala, batendo a porta. William ficou sentado, a cabeça entre as mãos, achando que tinha acabado tudo de novo. Mas quando saiu do consultório 10 minutos depois, Nina estava encostada na parede do corredor, os braços cruzados, o rosto ainda vermelho de raiva e choro. Semana que vem, mesma hora. Ela disse sem olhar para ele. O quê? A gente volta. Semana que vem. Agora ela olhou, os olhos ainda brilhando de lágrimas. Porque se a gente desistir na primeira dificuldade, não vale a pena tentar. William sentiu algo se soltar dentro do peito. Ok, semana que vem. E voltaram. E brigaram de novo. E voltaram de novo. Até que, devagar, as sessões começaram a funcionar. Começaram a ouvir um ao outro de verdade. Começaram a baixar as defesas. No dia do aniversário de Pietro, 2 anos e 3 meses desde que ele partiu, William passou na casa de Nina às 9 da manhã. Ela estava esperando na porta, vestida de forma simples, o cabelo preso, os olhos já vermelhos antes mesmo de saírem. Eles foram ao cemitério em silêncio. William dirigiu, Nina olhou pela janela. Quando chegaram ao pequeno túmulo, uma lápide branca com um ursinho de pelúcia eternamente novo ao lado, ambos ficaram parados por um longo momento, apenas olhando. Foi Nina quem falou primeiro, a voz trêmula, mas firme. Oi, Pietro. É a mamãe. Eu não venho aqui faz muito tempo. Me desculpa por isso. Eu tinha medo que doesse demais. William se ajoelhou, passou a mão pela lápide fria. Oi, filho. Seu pai aqui. Desculpa também, por ter sido covarde, por ter fugido em vez de ficar. Eles ficaram ali por quase 1 hora. Choraram, lembraram. Nina,
Contou sobre o projeto de arquitetura, que estava desenvolvendo espaços de despedida em hospitais. William falou sobre um paciente pediátrico que salvou na semana anterior, como tinha pensado em Pietro durante toda a cirurgia. E pela primeira vez, falar sobre o filho não os destruiu. Doeu, sim, mas era uma dor compartilhada, mais leve de carregar quando dividida. Naquela noite, William convidou Nina para jantar no apartamento dele. Nada sofisticado, ele avisou. Vou tentar fazer um risoto e provavelmente vai queimar. Nina riu. Aquele riso solto que ele não ouvia há tanto tempo. Eu levo vinho. Pra gente afogar as mágoas se o risoto for intragável. O risoto ficou passado e grudento, mas eles riram disso. Sentaram no chão da sala minúscula, porque William ainda não tinha comprado mesa de jantar direito. Beberam vinho barato de caixinha e conversaram até tarde sobre tudo e sobre nada. Por volta das 11 da noite, quando Nina se levantou para ir embora, tropeçou no tapete. William a segurou pelos braços, impedindo a queda. E de repente estavam muito pertos. Muito pertos. Ele sentiu o perfume dela, aquele mesmo de sempre, floral e suave. Sentiu o calor do corpo dela contra o dele. Viu os olhos dela se arregalharem levemente, a respiração ficando mais rápida. Ninas, ele começou, a voz rouca. Ela não deixou ele terminar. Puxou-o pelo colarinho da camisa e o beijou. Foi como se alguém tivesse acendido um fósforo em um quarto cheio de gasolina. 2 anos de saudade, de desejo reprimido, de amor negado explodiram de uma vez. William a prensou contra a parede do corredor estreito, as mãos nos cabelos dela, no rosto dela, tentando tocar tudo ao mesmo tempo. Nina correspondeu com igual intensidade, as unhas arranhando de leve as costas dele por cima da camisa. Um gemido baixo escapando quando ele beijou o pescoço dela. Eles se separaram ofegantes, as testas encostadas tentando recuperar o ar. Eu não sei se estou pronta para... Nina começou, a voz trêmula. William beijou a testa dela com ternura. Então não precisa estar. Não fazemos nada que você não queira. Eu espero. O tempo que for necessário. Nina olhou para ele, os olhos brilhando. Eu tive tanto medo de nunca mais sentir isso. De nunca mais querer ser tocada desse jeito. Eu também. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. E agora que estou te tocando de novo, não sei se consigo parar. Mas paro se você pedir. Ela beijou-o de novo, mais devagar dessa vez. Um beijo profundo, carregado. Quando se separaram, sussurrou contra os lábios dele. Fica comigo hoje. Só fica. A gente não precisa fazer nada. Só não quero estar sozinha. William pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu fico. Eles se deitaram na cama de solteiro do quarto minúsculo. Vestidos apenas abraçados. Nina de costas, William por trás. O rosto enterrado no cabelo dela. O braço ao redor da cintura. Senti tanto sua falta. Ele sussurrou no escuro. Toda noite por 2 anos, senti sua falta sim. Nina segurou a mão dele com mais força. Eu também. Eles não fizeram amor naquela noite, mas se reconectaram de um jeito que era ainda mais íntimo. Dormiram entrelaçados, acordaram de madrugada e conversaram sobre sonhos antigos e medos novos. E quando o sol começou a nascer, William percebeu algo fundamental. A paixão nunca tinha morrido entre eles, apenas tinha hibernado, esperando o momento certo para voltar à vida. E agora devagar ela estava despertando, não com a urgência desesperada de antes, mas com algo mais profundo, mais consciente, mais verdadeiro. Nina virou de frente para ele, os rostos a centímetros de distância. Na próxima vez, ela começou hesitante. Próxima vez? Ele perguntou esperançoso. Eu quero com você, mas preciso ter certeza que é diferente, que não é desespero ou nostalgia, que é real. William beijou o nariz dela. Quando você tiver certeza, eu estarei aqui. Promete? Prometo. E enquanto a cidade acordava lá fora, eles ficaram ali, apenas existindo juntos, reconstruindo tijolo por tijolo, algo que um dia foi lindo e que talvez pudesse ser lindo de novo. Só que dessa vez mais forte, mais consciente, mais verdadeiro. 4 meses se passaram desde que Nina acordou no hospital. 4 meses de reconstrução cuidadosa, de terapia semanal, de jantares e caminhadas e conversas que aos poucos dissolviam as camadas de mágoa. E naquele sábado ensolarado de primavera,
Eles tinham um compromisso diferente: visitar casas. É cedo demais? Nina perguntou, enquanto William dirigia em direção ao bairro Ipanema. Não sei, você acha que é? Eu perguntei primeiro. Ele riu, pegando a mão dela por cima do câmbio. Acho que a gente sabe quando está pronto. E se não estivermos, a gente descobre junto. A casa era perfeita no papel. 3 quartos. Jardim pequeno, varanda com vista parcial para o Guaíba. Espaço suficiente para respirar, mas não tão grande que se perdessem um do outro. A corretora os recebeu com um sorriso profissional e começou o tour. Tudo estava indo bem até chegarem ao segundo quarto. Era médio, com janela voltada para o nascente, luz suave entrando pelas cortinas brancas. A corretora falou algo sobre ser perfeito para escritório ou quarto de hóspedes, mas tudo que Nina conseguiu ver foi um berço que não estava lá, um móbile de nuvens pendurado no teto, roupinhas minúsculas dobradas em uma cômoda, e Pietro, sempre Pietro, assombrando cada canto vazio. O peito dela apertou. A respiração ficou curta, rápida demais. As paredes começaram a fechar. Eu preciso de ar. William a seguiu para fora imediatamente, segurando-a pelos ombros, enquanto ela praticamente corria para o jardim. Nina, olha para mim, respira devagar comigo. Mas ela não conseguia. O ataque de pânico já tinha tomado conta completamente. Tá indo rápido demais. Tudo tá indo rápido demais. E se a gente falhar de novo? E se daqui a 1 ano estivermos piores? E se a gente se mudar para cá e os fantasmas vierem junto? Nina, talvez a gente não seja feito para isso. Ela estava gritando agora, as lágrimas caindo sem controle. Talvez a gente só seja bom em amar um ao outro de longe. À distância segura, porque toda vez que a gente tenta de perto, a gente se destrói. William segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Ei, volta aqui comigo, respira. Mas Nina se afastou, balançando a cabeça. Eu não consigo fazer isso agora. Não consigo. Tudo bem. Então a gente não faz. A gente vai embora. Volta para os nossos apartamentos. Esquece casas por enquanto. Você não entende. A frustração explodia junto com o pânico. Eu tenho medo, William. Medo que a gente esteja só fingindo que dá certo. Medo que no fundo sejamos as mesmas pessoas quebradas que se destruíram antes. E eu tenho medo que você fuja de novo quando as coisas ficarem difíceis. A voz dele saiu mais alta agora, a própria frustração vazando. Medo que no primeiro sinal de problema você decida que é mais fácil estar sozinha do que lutar comigo. Porque você sempre lutou tanto, né? Você que apareceu, que ficou, que segurou minha mão e você segurou a minha. Quando eu estava me afogando em culpa, você veio me buscar? Ou preferiu se trancar no quarto e me deixar sozinho também? Eles estavam gritando agora. Ali no jardim da casa vazia, a corretora discretamente desaparecendo para dentro. Anos de dor, de ressentimento não processado, de medo acumulado jorrando para fora, em palavras que cortavam como lâminas. Talvez isso seja um erro. E Nina gritou. Talvez a gente esteja forçando algo que já morreu. Então desiste! William gritou de volta. Vai embora de novo, foge. É o que você faz melhor mesmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nina olhou para ele como se tivesse levado um tapa. William percebeu tarde demais o peso do que tinha dito. Nina, eu não. Ela levantou a mão impedindo-o de continuar. Você tem razão. É o que eu faço. Fujo. E então ela virou as costas e caminhou em direção à rua. William ficou ali parado, vendo-a ir embora. Cada fibra do corpo dele gritando para correr atrás, para segurar, para consertar. Mas Tomás tinha dito algo semanas atrás que ecoou na cabeça dele agora. Às vezes, a melhor forma de lutar por alguém é dar espaço. Então ele deixou ela ir. Subiu no carro e voltou para casa sozinho, o estômago embrulhado, a culpa pesando toneladas. 3 dias se passaram em silêncio absoluto. 3 dias em que William respeitou o espaço dela, mas mandava uma mensagem por dia. Sempre a mesma. Bom dia. Estou aqui quando estiver pronta. Sem pressão, sem cobrança, apenas presença. Nina lia as mensagens e não respondia. Passava os dias no estúdio fingindo trabalhar. Na verdade, apenas encarando a prancheta vazia. Marcela ligou 2 vezes. Ela ignorou. A terapeuta mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. Ela respondeu apenas preciso de tempo.
Na terceira noite, às 11h15, começou a chover. Daquele jeito que só chove em Porto Alegre. Torrencial, violento, ensurdecedor. E Nina se pegou olhando pela janela, lembrando de outra chuva, 10 anos atrás, quando eles ficaram presos na estrada a caminho da serra, lembrando de como William se ajoelhou, encharcado, e pediu ela em casamento com as palavras mais imperfeitas e perfeitas do mundo, e algo se rompeu dentro dela, uma barragem que ela nem sabia que estava segurando. Pegou a chave do carro e saiu na chuva. Quando chegou ao prédio de William 20 minutos depois, estava completamente encharcada. Tocou o interfone com dedos trêmulos. Alô? A voz dele soou cautelosa. Sou eu. Silêncio. Depois sobe. Quando a porta do apartamento se abriu, William estava descalço, de calça de moletom e camiseta velha, os cabelos bagunçados de quem estava tentando dormir sem sucesso. Ele olhou para Nina encharcada, tremendo. Não sabia se de frio ou de emoção. Eu não quero aprender a viver sem você, ela disse. A voz saindo embaralhada entre chuva e lágrimas. Eu quero aprender a viver com você. Com os medos, com as brigas, com os dias impossíveis. Mas junto. William puxou-a para dentro, fechando a porta. Você está gelada. Eu sei. Mas precisava vir. Precisava te dizer. Nina olhou para ele, vulnerável de um jeito que não era há muito tempo. Me desculpa por ter fugido. De novo, você tinha razão. É o que eu faço quando fica difícil. E eu sinto muito por ter jogado isso na sua cara daquele jeito. Ele pegou uma toalha. Começou a secar o cabelo dela com cuidado. Você não merecia. Mas era verdade. Verdade. Tita com raiva ainda machuca. Nina segurou os pulsos dele, parando o movimento. William, eu tenho tanto medo de falhar. De machucar você, de ser machucada. Mas sabe o que eu tenho mais medo ainda? De acordar daqui a 10 anos e perceber que deixei você ir por covardia. Ele largou a toalha, segurou o rosto dela. Então não deixa. Me beija. Você tem certeza? Pela primeira vez em meses eu tenho certeza de alguma coisa. William a beijou. E não foi gentil ou hesitante. Foi intenso, necessário. 2 anos de saudade e 4 meses de contenção finalmente explodindo. Ele a puxou contra o corpo dele, as mãos nos cabelos molhados dela, e Nina correspondeu com igual ferocidade, as unhas cravando nos ombros dele por cima da camiseta. Eles cambalearam pelo corredor até o quarto, tirando roupas molhadas pelo caminho, deixando um rastro de tecido encharcado. E quando finalmente estavam na cama, pele contra pele, William parou. Tem certeza? Ele perguntou de novo, a respiração irregular. Faz amor comigo, ela sussurrou. Me faz esquecer de todo o medo. E ele fez. Devagar, intensamente, cada toque uma promessa silenciosa. Cada beijo uma cura. Cada suspiro um recomeço. Depois, deitados entrelaçados nos lençóis bagunçados, Nina traçou com o dedo a tatuagem no peito dele. As iniciais dela, que ele nunca tinha contado sobre. Quando você fez isso? 1 mês depois que a gente separou. Ele beijou a testa dela. Porque mesmo sem você, você ainda estava aqui. Nina sentiu as lágrimas virem de novo. Eu te amo. Nunca parei. Eu também te amo. E dessa vez a gente faz dar certo. Promete? Prometo tentar todo dia, mesmo nos dias impossíveis. E enquanto a chuva continuava lá fora, eles adormeceram assim, juntos, entrelaçados finalmente em paz. A mudança para a casa em Ipanema aconteceu 6 semanas depois daquela noite chuvosa. Não foi para a primeira casa que visitaram. Aquela carregava o peso do ataque de pânico de Nina. Em vez disso, encontraram outra, menor, mais acolhedora, com um jardim que pedia para ser cuidado, e uma varanda de madeira de onde conseguiam ver um pedacinho do Guaíba ao entardecer. A primeira noite foi estranha. Eles circularam pela casa nova como 2 estranhos educados, cada um procurando seu espaço, tentando entender como habitariam aquele lugar juntos. William queimou o jantar. Tentou fazer um frango ao molho que ficou seco como papelão. Nina riu tanto que precisou se sentar no chão da cozinha segurando a barriga. Eu avisei que cozinhar não era meu forte. Ele disse meio ofendido, meio rindo também. A gente pede pizza, ela sugeriu limpando as lágrimas de tanto rir. E da próxima vez eu cozinho. Bom dia, Sr. Andrade, ele disse na manhã seguinte.
encontrando-a na cozinha tentando fazer café. Nina olhou por cima do ombro, um sorriso pequeno nos lábios. Ainda é senhorita Souza? Tecnicamente. Por enquanto, ele respondeu, puxando-a para um beijo lento e matinal que tinha gosto de recomeço. As semanas seguintes foram de construção de rotinas. William saindo cedo para o hospital, mas voltando religiosamente às 6 da tarde, sem exceções, sem plantões extras. Nina montando o pequeno escritório no quarto dos fundos, aceitando projetos maiores agora, sentindo a confiança voltar aos poucos. Jantares juntos quase toda noite, fins de semana explorando a cidade como se a estivessem descobrindo pela primeira vez. 6 meses após se mudarem juntos, Nina recebeu um convite que mudaria tudo. Um hospital em São Paulo queria que ela apresentasse um projeto. Espaços de despedida. Salas especialmente projetadas para famílias se despedirem de bebês em situações de perda perinatal. Ela ficou encarando o e-mail por quase 1 hora antes de mostrar para William naquela noite. Eles querem que eu vá até lá, apresente o conceito. Possivelmente feche um contrato. Ela explicou, a voz carregada de emoção. Seria o primeiro projeto assim. Em memória do Pietro. William ficou em silêncio, lendo o e-mail por cima do ombro dela. Quando finalmente falou, a voz estava embargada. Nina, isso é incrível. Você vai fazer? Não sei. É sobre ele, sobre o que perdemos. Não sei se sou forte o suficiente. Ele girou a cadeira dela, fazendo-a encará-lo. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E ele, Nina, o Pietro pode ajudar outras famílias. Nossa dor pode virar algo que cuida de outras pessoas. As lágrimas dela caíram silenciosas. Você ia comigo? Para São Paulo? Para essa apresentação? Não perderia por nada. 3 semanas depois, eles estavam no auditório de um hospital em São Paulo. Nina de pé diante de 50 profissionais de saúde, arquitetos e administradores hospitalares. Suas mãos tremiam segurando o controle do slide, mas a voz saiu firme. Meu nome é Nina Souza e há 2 anos perdi meu filho. Ele se chamava Pietro, viveu 48 horas e nessas 48 horas nos ensinou mais sobre amor do que anos inteiros poderiam ensinar. Ela avançou o slide, mostrando o projeto. Este espaço existe porque ele existiu. Porque nenhuma família deveria ter que se despedir em uma sala fria e impessoal. Porque até nos momentos mais dolorosos existe dignidade, existe amor. William assistiu da primeira fileira, os olhos marejados, o orgulho estufando o peito de um jeito que quase doía. Quando ela terminou a apresentação, recebida com aplausos longos e emocionados, ele foi o primeiro a se levantar. Naquela noite, no quarto de hotel, Nina chorou nos braços dele. Eu consegui. Falei sobre ele e não desmoronei. Você foi perfeita. Ele estaria orgulhoso. Você acha? Tenho certeza. A primeira sala foi inaugurada no Mido Hospital Moinhos de Vento 3 meses depois, com uma placa pequena e discreta. Espaço Pietro. Em memória de todas as vidas breves que deixaram amor eterno. O dia da inauguração foi emocional. Tomás e a esposa estavam lá. Marcela veio de São Paulo com o marido. Colegas do hospital, amigos, pacientes de William, que se tornaram família ao longo dos anos. E quando Nina e William cortaram a fita juntos, de mãos dadas não havia olho seco na sala. Naquela noite de volta para casa, William preparou uma surpresa. Velas na varanda, vinho à vista do Guaíba refletindo as luzes da cidade. Nina saiu do banho e encontrou tudo montado. O coração acelerando. O que é isso? A gente já foi casado, William começou, pegando a mão dela e a trazendo para a varanda. Mas aquelas pessoas eram diferentes, mais jovens, mais ingênuas. Achavam que amor era suficiente sem trabalho. Nina sentiu as lágrimas começarem. William, hoje a gente sabe que amor é escolha diária, é aparecer nos dias difíceis, é brigar, se reconciliar, crescer junto. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixinha do bolso. Não era a aliança antiga, era nova. Nina Souza, eu quero me casar com a mulher que você é hoje. A arquiteta brilhante. A mulher forte que transformou dor em propósito. A pessoa que me ensinou que é possível recomeçar. Casa comigo, de novo mais diferente, melhor. Nina puxou-o para cima, beijando-o entre lágrimas e risos. Sim. 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu foi longo, profundo, cheio de promessas.
Quando se separaram, Nina olhou para o anel. Simples, delicado, perfeito. Não vai perguntar por que uma aliança nova? Ele perguntou. Eu sei por quê. Porque somos pessoas novas. Esse é um novo começo. Exatamente. Eles se casaram 2 meses depois, em uma cerimônia pequena e íntima na praia de Atlântida. Apenas 30 pessoas, família próxima e amigos que acompanharam a jornada. Nina usava um vestido simples, branco, esvoaçante. William estava de terno claro, descalço na areia. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, William a inclinou dramaticamente, arrancando risadas e aplausos de todos. Tomás gritou, guarda energia pro depois, mano. A noite de núpcias foi diferente de tudo que viveram antes. Não foi o sexo desesperado do recomeço. Foi devagar, reverente, os olhos abertos, sussurros constantes de eu te amo a cada toque. William adorou cada centímetro do corpo de Nina como se fosse a primeira vez, dizendo entre beijos, você é perfeita. Sempre foi. Mesmo com as cicatrizes, ela perguntou vulnerável, tocando as marcas no próprio tórax, físicas do acidente e emocionais da vida. Especialmente com elas. Elas te trouxeram de volta para mim. Depois, deitados entrelaçados, Nina traçou o contorno do rosto dele. Eu quero ter filhos com você de novo. Não agora, mas um dia. William congelou, os olhos se enchendo de lágrimas. Tem certeza? Tenho. Pietro sempre vai ser nosso primeiro filho. Mas ele não precisa ser o único. Nosso amor é grande o suficiente para mais. E se der medo? Se reviver tudo? Vai dar medo. Mas a gente enfrenta. Juntos, como tudo agora. William a puxou para mais perto, o rosto enterrado no cabelo dela. Desta vez é para sempre. De verdade. Desta vez eu acredito. E sob o som das ondas quebrando na praia, sob o móvel de nuvens do Pietro pendurado no quarto, como bênção silenciosa, 2 corações que quase pararam de bater, aprenderam a bater juntos novamente. Não perfeitamente, mas verdadeiramente. E no fim, era isso que importava. 18 meses após o acidente, que quase separou William e Nina para sempre, eles receberam um convite que os deixou nervosos e esperançosos ao mesmo tempo. Uma clínica especializada em luto perinatal os convidou para palestrar sobre vida após a perda, reconstruindo relacionamentos. Eu não sei se consigo, Nina admitiu na noite anterior, sentada na cama com o laptop no colo, revisando as anotações pela 10ª vez. Falar sobre tudo aquilo, na frente de estranhos, pessoas que estão vivendo o pior momento das vidas delas. William sentou ao lado, fechando o laptop gentilmente. A gente não precisa ir se você não se sentir pronta. Não é isso, eu quero ir. Eu só tenho medo de não ter as palavras certas, de falar algo errado e machucar alguém. Nina, olha para mim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. A gente não precisa ter as palavras certas. A gente só precisa ser honesto. Contar nossa história como ela foi. Feia, dolorosa, real. Isso já é suficiente. No dia seguinte, às 10 da manhã, eles estavam no pequeno auditório da clínica. 15 casais sentados nas cadeiras, todos em estágios diferentes de luto. Alguns tinham perdido bebês há semanas, outros anos. Mas todos carregavam aquele mesmo olhar que William e Nina reconheciam no espelho. O olhar de quem sobreviveu ao insuportável. Nina começou, a voz tremendo apenas no início. Meu nome é Nina. Há 2 anos e meio perdi meu filho Pietro. Ele nasceu prematuro. Lutou por 48 horas e depois nos deixou. E eu achei que quando ele morresse, o amor que eu sentia pelo meu marido morreria junto. William continuou. Meu nome é William. Sou cardiologista e, ironicamente, não consegui salvar o coração do meu próprio filho. E quando ele morreu, eu me fechei completamente. Mergulhei no trabalho, evitei minha esposa, fingi que se eu não falasse sobre a dor, ela simplesmente desapareceria. Eles contaram tudo, sem filtros. O divórcio, o silêncio, a fuga de Nina para São Paulo, o acidente, a cirurgia, a carta não enviada, as 15 cartas escritas à luz de vela em um hospital vazio, a reconstrução dolorosa, tijolo por tijolo. Uma mulher na 3ª fileira levantou a mão, os olhos vermelhos de chorar. Vocês são felizes agora? De verdade? Ou só estão fingindo para dar esperança pra gente? Nina e William se entreolharam.
Foi Nina quem respondeu com honestidade brutal. Felizes? Não todos os dias. Tem dias que eu acordo e a primeira coisa que penso é no Pietro. Tem dias que choro no chuveiro sem razão aparente. Tem dias que William e eu brigamos sobre bobagens porque no fundo estamos brigando com a vida que não tivemos. Ela segurou a mão dele. Mas construímos uma vida onde a felicidade é possível. Onde o amor é mais forte que a dor. Não porque a dor desapareceu, mas porque aprendemos a carregá-la juntos. William complementou. A gente não tem final feliz de conto de fadas. A gente tem final real, com dias bons e ruins, com recaídas e avanços. Mas estamos aqui, juntos, escolhendo um ao outro todo dia. Isso vale mais que qualquer felicidade perfeita. Quando a palestra terminou, vários casais os procuraram. Agradeceram, choraram, abraçaram. Uma mulher sussurrou para Nina. Obrigada por me dar permissão para não estar bem. No caminho de volta para casa, William dirigia em silêncio, processando tudo. Nina olhava pela janela, quando ele de repente desviou da rota, pegando a estrada para o mirante do Morro Santa Teresa. Onde a gente vai? Ela perguntou. Você vai ver. Quando chegaram ao mirante, o mesmo onde tinham ido incontáveis vezes quando namoravam, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas. William estacionou, desligou o carro e virou para Nina. Tem algo que eu preciso te perguntar há um tempo, mas estava esperando o momento certo. E depois da palestra hoje, depois de tudo que a gente passou, percebi que não existe momento certo. Existe só agora. Nina sentiu o coração acelerar. William, ele tirou uma pequena caixinha do porta-luvas. Nina arregalou os olhos. Espera, a gente já é casado. Eu sei. Mas isso aqui é diferente. Ele abriu a caixinha, revelando não uma aliança, mas um pequeno pingente de prata. Um coração com uma nuvem gravada. A gente reconstruiu nosso casamento. Mas tem uma coisa que ainda não fizemos juntos. Uma escolha que ainda não tomamos. Que escolha? William respirou fundo. Tentar de novo. Ter um filho. Não para substituir o Pietro, nunca. Mas para honrar ele. Para mostrar que nosso amor sobreviveu e pode criar vida de novo. As lágrimas de Nina vieram instantâneas. Você tem certeza? Depois de tudo? Tenho medo? Sim. Terror absoluto. Mas Nina, eu não quero que o medo decida a nossa vida. Quero que o amor decida. E eu te amo. E quero construir uma família com você. De novo. Do jeito certo dessa vez. Nina jogou-se nos braços dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, eu quero. Mas William, e se der errado? A gente lida. Juntos. E se der certo? A gente vai ter feito algo incrível. Transformado dor em esperança. Ele colocou o colar nela. O coração é nós. A nuvem é ele. Sempre com a gente. Sempre parte da família. Eles se beijaram enquanto o sol desaparecia no horizonte, selando não um fim, mas um novo começo. 6 meses depois, Nina segurava um teste de gravidez com mãos trêmulas. 2 linhas, positivo. Ela entrou no quarto onde William estava lendo artigos médicos. Ele olhou para ela e soube imediatamente. Nina? Ela mostrou o teste chorando. Estou grávida. 5 semanas. William a puxou para um abraço apertado. Ambos chorando, tremendo. A gente consegue. Dessa vez a gente consegue. Os meses seguintes foram de ansiedade, intensa e alegria cautelosa. Cada ultrassom era uma vitória. Cada batida do coração no monitor era um milagre. A gravidez progrediu saudável. Nina passou do 1º trimestre, depois do 2º, e quando chegaram ao 3º, pela primeira vez permitiram-se acreditar. No 5º mês de gestação, em uma tarde tranquila em casa, William estava com a cabeça encostada na barriga de Nina, conversando com o bebê. Oi, pequeno. Aqui é o papai. Você tem um irmãozinho no céu que está cuidando de você. O nome dele é Pietro, e ele era do tamanho do meu coração inteiro. Assim como você é agora. Nina passou a mão nos cabelos dele, as lágrimas escorrendo silenciosas. A gente vai ficar bem. Todos nós. Como você sabe? Porque dessa vez, a gente sabe que amor não é sobre não ter medo. É sobre ter medo e escolher ficar mesmo assim. William beijou a barriga dela, sentindo um chute forte. Riu através das lágrimas. Ele chutou, sentiu.
Senti, ele tá dizendo que concorda. Naquela noite, deitados na cama, o móbile de nuvens do Pietro balançando suavemente na brisa que entrava pela janela entreaberta, William sussurrou: obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim, por ter voltado naquela noite chuvosa, por ter me dado a chance de ser o homem que você merece. Nina virou de lado, encarando-o. Obrigado você, por ter lutado pela minha vida, por ter escrito aquelas cartas, por ter me mostrado que recomeçar é possível. Desta vez é para sempre. Ele disse beijando-a suavemente. Desta vez, ela respondeu, eu não tenho dúvidas. E sob o móbile que representava o filho que perderam, ao lado da barriga que carregava o filho que esperavam, 2 corações que quase pararam de bater. Encontraram finalmente seu ritmo, juntos para sempre. De verdade. 3 anos e meio após o acidente, que quase os separou para sempre. William acordou com um som de risadas vindo da cozinha. Ele esticou o braço instintivamente para o lado da cama onde Nina deveria estar, encontrando apenas lençóis mornos e amassados. O relógio na mesinha marcava 7h20 da manhã de um domingo ensolarado. Levantou-se devagar, vestindo a primeira camiseta que encontrou, e caminhou descalço pelo corredor. O que encontrou na cozinha fez seu coração se apertar daquele jeito bom, daquele jeito que ainda o pegava de surpresa, mesmo depois de tanto tempo. Nina estava de pijama, o cabelo preso em um coque bagunçado, tentando virar panquecas enquanto segurava nos braços Helena, a filha de 1 ano e 8 meses que tinha os olhos verdes da mãe e a teimosia do pai. A menina ria toda vez que Nina errava a virada e a massa caía de qualquer jeito na frigideira. Mamãe não sabe fazer isso direito, né, Helena? E Nina dizia em tom de brincadeira, beijando a bochecha gordinha da filha. Bom dia para as mulheres mais lindas da minha vida. William anunciou encostado no batente da porta, os braços cruzados, um sorriso bobo no rosto. Nina se virou, o rosto iluminando. Bom dia, dorminhoco. Achei que ia dormir até meio-dia. Vocês fazem barulho demais. Ele se aproximou, beijou Nina devagar. Depois encheu o rosto de Helena de beijos sonoros que fizeram a menina gargalhar. E então, pequena, já colocou a mamãe para trabalhar? Helena bateu as mãozinhas na mesa da cadeirinha animada. Papa! Sim, papai está aqui. E vai salvar essas panquecas, antes que sua mãe queime a cozinha inteira. Nina o empurrou de brincadeira. Ei, eu estou tentando. E está indo muito bem, amor. Mas deixa o profissional assumir. William pegou a espátula ajeitando o fogo. Você se encarrega da nossa filha bagunceira. Enquanto ele terminava as panquecas, dessa vez sem queimar, Nina sentou com Helena no colo, dando pedacinhos de banana para a menina. Observou o marido se movendo pela cozinha, com familiaridade, cantarolando baixinho uma música que ela não reconhecia e sentiu uma onda de gratidão tão forte que precisou piscar para afastar as lágrimas. No que você está pensando? William perguntou sem se virar, como se sentisse o peso do olhar dela. Em como a vida é estranha. Há 4 anos eu estava em um avião caindo, achando que ia morrer sozinha, arrependida, sem você. E hoje estou aqui com você, com ela, nessa cozinha bagunçada, comendo panquecas queimadas. Ei, essas não estão queimadas. Nina riu. Estão sim, mas não importa, porque é perfeito do jeito que é. Depois do café, que Helena mais espalhou pela cadeira do que comeu. Eles vestiram a menina e foram para o lugar que visitavam religiosamente. Uma vez por mês, o cemitério estava silencioso naquela manhã de domingo, apenas o canto dos pássaros e o vento suave nas árvores. No túmulo de Pietro, agora com 4 anos e meio de partida, havia sempre flores frescas. Hoje William trouxe lírios brancos, ainda as flores favoritas. Nina sentou na grama com Helena no colo, a menina curiosa, ainda pequena demais para entender onde estavam. Oi, Pietro, Nina começou a voz calma. Trouxemos alguém para te conhecer. Ou melhor, para você conhecer melhor. Essa é sua irmãzinha, Helena. Ela tem seu nariz, sabia? E é teimosa igual você era, segundo as enfermeiras que cuidaram de você. William se ajoelhou ao lado delas, passando a mão pela lápide. Fala para ele, Helena. Fala oi pro seu irmão. Helena, que estava aprendendo a falar,
balbuciou algo incompreensível e esticou a mãozinha em direção à lápide, como se quisesse tocar. Nina segurou a mãozinha dela com cuidado, aproximando, deixando que os dedinhos tocassem a pedra fria. Ele teria adorado você, William disse, a voz embargada. Teria sido o irmão mais velho protetor, chato que não deixava ninguém chegar perto. E você seria a irmãzinha, que o deixaria louco, Nina completou, beijando o topo da cabeça de Helena. Mas também seria a alegria dele. Ficaram ali por meia hora, apenas os três, ou os quatro contando com a presença que sempre sentiram ali. Contaram para Pietro sobre a inauguração da 5ª sala de despedida que Nina projetou, dessa vez em Curitiba, sobre como William tinha reduzido ainda mais a carga de trabalho para poder buscar Helena na creche 3 vezes por semana, sobre os planos de talvez aumentar a família de novo no futuro, quando se sentissem prontos. Antes de irem embora, Nina colocou um pequeno catavento colorido ao lado das flores. Para você brincar com o vento, Pietro. Até a próxima vez. No caminho de volta para casa, Helena adormeceu na cadeirinha. William dirigia com uma mão, a outra entrelaçada com a de Nina sobre o console central. Você acha que a gente conseguiu? Nina perguntou baixinho, olhando pela janela. Conseguiu o quê? Transformar a dor em algo bonito, em vida, em amor que permanece. William apertou a mão dela. Acho que a gente não transformou a dor. Ela ainda está lá, sempre vai estar. Mas a gente aprendeu a viver com ela, a construir ao redor dela, a não deixar que ela defina tudo. Nina virou o rosto para ele. Eu te amo. Hoje e sempre. Eu também te amo. Nos dias fáceis e nos dias impossíveis. Quando chegaram em casa, William carregou Helena ainda dormindo para o quarto, deitando-a com cuidado no berço. Nina ficou na porta observando, o coração apertado de um jeito bom. O móbile de nuvens do Pietro, agora pendurado no quarto da Helena, balançava suavemente com a brisa da janela entreaberta. William passou a mão nele de leve, um ritual que fazia toda vez que entrava ali. Cuida dela pra gente. Irmãozinho, ele sussurrou. Naquela noite, deitados na cama abraçados, Nina traçou o contorno do rosto de William no escuro. A gente passou por tanta coisa e sobrevivemos, juntos. Acha que vão fazer filmes sobre a gente? Ela brincou. Ele riu baixinho. Acho que nossa história é boa demais para ser verdade. Mas é verdade, é real, é nossa. E tem final feliz? William pensou por um momento. Não tem final, porque a gente ainda está escrevendo, todo dia. Mas tem amor, tem luta, tem escolha. E no fim, acho que isso é melhor que qualquer final feliz de conto de fadas. Nina se aconchegou mais perto. Então vamos continuar escrevendo. Para sempre. E sob o mesmo teto que abrigava memórias de dor e promessas de futuro. 2 corações que aprenderam a bater em sincronia continuaram sua dança. Não perfeita, não sem tropeços, mas verdadeira. E no fim, era tudo o que sempre precisaram ser. Porque no fim, amor verdadeiro não é sobre nunca cair. É sobre escolher levantar juntos, mesmo quando cada músculo do corpo implora para desistir. William e Nina provaram que os finais mais bonitos nascem dos recomeços mais improváveis, quando 2 corações, despedaçados, decidem se reconstruir, não como eram antes, mas como algo novo, mais forte, mais verdadeiro. E talvez essa história não seja só deles. Talvez seja sobre todos nós que um dia precisamos escolher entre fugir da dor ou atravessá-la de mãos dadas com quem amamos. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu cada lágrima, cada recomeço, cada escolha difícil que William e Nina fizeram, deixe seu like aqui embaixo. Ele é muito mais que um clique. É um abraço que nos incentiva a continuar trazendo histórias que falam da vida real, do amor imperfeito, da dor que transforma. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão emocionar você e me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Sua presença aqui, seu apoio, é o que mantém esse espaço vivo. Obrigada por ter ficado até o fim. Obrigada por acreditar que todo recomeço é possível.